o ringue da vida. Guarda sempre levantada, pés em movimento, preparado para a vitória. Mas quem disse que seria fácil? Num piscar de olhos e pronto, leva um soco forte, eu caio, estou no chão, caído, largado. A contagem é aberta, 1, 2, 3. Esse no chão sou eu, é você, e isso é a vida. A contagem continua, 4, 5, 6. Não consigo me mexer, olho para cima, tudo se mexe, tudo gira. 7, 8. O desespero começa a bater, o tempo passa, a força volta. Me ponho em pé. Quem disse que seria fácil? Você achou que seria? A gente apanha e continua a apanhar, e não pode parar de caminhar. É provação atrás de provação, é teste atrás de teste. O que fazer? Por que fazer? Por quem fazer? Por que sofrer tanto? Por que tanta pergunta? Eu não aguento mais. Eu já disse isso. E você? Eu não aguento mais. Apanhar? Não quero mais. Por que eu não aguento mais? Porque insisto em dizer que sou eu. Eu não sou nada, e não sou mesmo. E sabe o que acontece? Mais um soco, pá, dessa vez é mais forte. 1, 2, estou eu ali estendido. Levanto a mão, peço ajuda, ninguém aparece. 3, 4, a contagem continua. 5, 6, e agora o que faço? Levanto a mão, socorro. Amigos, família, cadê? Me sinto só. Quem nunca se sentiu assim? Ou sou apenas eu? 7, 8, dessa vez já era, não tem volta. 9, e aqueles milésimos de segundo continuam a correr. A vida pode acabar. Se chegar ao 10, é o fim. Ali do chão não vejo nenhuma mão, só ouço uma voz que diz: confia. Eu confio e começo a me levantar. Paro no meio do caminho. É que em meio a tantas quedas, eu descobri que o único jeito de me manter em pé é ficando ajoelhado, porque só de joelhos eu sou inabalável. Boa noite. Quero convidar você nesse momento a orar comigo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai querido, a gente agradece muito, Pai, o privilégio que é nesse momento parar um pouquinho, nesses próximos minutos poder ouvir a Tua palavra e a Tua voz, Senhor. Essa série que hoje se inicia, visando trazer para nós princípios, Pai, para a gente permanecer inabalável em meio ao caos desse mundo, ao caos dessa vida. Eu gostaria muito de pedir para que todos que aqui estão, aqueles que nos assistem pela internet ou porventura vão assistir esse vídeo em algum momento, que a experiência de receber do Senhor um Espírito inabalável seja real e comece agora na vida de cada um de nós, Pai. Eu oro para que a Tua palavra venha até nós de maneira clara, simples, mas poderosa para reanimar o nosso coração, nosso espírito, para que a gente continue caminhando na direção da Tua vontade. E eu entrego nesse momento, esse tempo, pedindo a Tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite para vocês. Sejam bem-vindos à Nova Sementes. Porventura você chegou aqui hoje pela primeira vez, como há pouco, enquanto eu falava, conversei com 3 jovens e uma delas
ou duas delas, estavam aqui pela primeira vez, ouviram a primeira mensagem, e eu disse a elas, esse é um espaço, a Nova Semente se propõe a ser esse espaço que toda semana essa comunidade se abre para que você possa ter semana após semana uma experiência real com Deus. Nós fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a gente abre esse tempo no meio do sábado para que pessoas de diversas culturas e religiões e crenças possam estar aqui abraçados pelo mesmo Espírito, que é buscar em Deus conselho, instrução e uma experiência para a gente continuar caminhando com a nossa espiritualidade. Então você é bem-vindo. Essa é uma série nova que se inicia hoje. Eu tenho o privilégio e o desafio de começar a falar com vocês sobre isso. Vocês viram aqui agora há pouco a ilustração do tema inabalável, de um dos aspectos da vida. E eu não sei se você se identificou com a ilustração. Alguns de nós, a gente se identifica nesse momento de que a vida parece que é uma guerra e é uma luta mesmo, e a gente apanha da vida o tempo todo, e às vezes a vida coloca a gente no chão. E essa série não se propõe a responder os porquês. Talvez porquês que a gente nunca vai ter resposta, ou então só na eternidade, talvez, na sabedoria divina teremos, mas ela se propõe a fortalecer a nossa experiência com Deus no meio de tempestades que acontecem. Como é que a gente vive no meio das tempestades? Você se considera alguém inabalável? Você se considera alguém que não se abala facilmente com as tempestades da vida? Você se considera alguém que é forte para continuar caminhando quando tudo parece que dá errado, quando tudo parece que está ruim ao seu lado? Como é que você se enxerga? Como é que está a tua fé quando as lutas acontecem, quando as provas acontecem, quando as tentações acontecem, quando a tempestade começa e bate na sua porta? Essa série se propõe a trazer para nós princípios de como a gente pode se tornar inabalável no meio de tempestades e problemas da vida. E eu gostaria muito que fosse uma experiência muito edificante para a vida de vocês. Se você conhece alguém que passa nesse momento por uma dificuldade, por uma luta, seja ela de qualquer esfera da vida, ou se você que está aqui hoje nesse lugar, escolheu estar aqui hoje mesmo sem saber muito bem qual seria o tema de hoje da série, você está aqui para ouvir Deus lembrar você que Ele pode derramar sobre você sim um espírito de uma vida inabalável em meio ao que você está vivendo hoje. Eu queria que você fosse edificado por essas palavras, e eu sonho que essa série traga para nós esperança e princípios para a gente andar fortalecido na palavra de Deus. Para isso, eu separei um verso-chave que eu quero repetir todos os temas com vocês, para que de alguma maneira essa verdade que um dia me impactou também impacte você. Eu queria ler para que você acompanhe. De todos os lados, nós somos pressionados, mas não somos desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 4, 8 a 10. Ser abatido, pode ser perseguido, pode ficar perplexo, mas ele não se desespera, ele não é destruído, ele não entende, porque de alguma maneira, ao trazer na vida o morrer de Cristo, e depois nós vamos entender um pouquinho melhor o que ele quer dizer com o morrer de Cristo, a gente também revela em nós e permite que Deus revele em nós a vida de Deus. A gente sofre ou não sofre, gente? Uns mais, outros menos. Toda semana, trabalhando aqui com jovens adultos, eu ouço histórias diversas de pessoas que passam por dificuldades, por problemas, e a gente tem medo muito rápido de muita coisa, a gente se desespera muito rápido por muita coisa. Nós somos frágeis quando nos deparamos com qualquer situação que fuja do nosso controle, em que a gente não consiga pôr na agenda, controlar, pagar ou chamar alguém para fazer no nosso lugar, a gente já começa a se desesperar. E a gente tem essa fragilidade humana que quando se depara com a finitude de quem a gente é, a gente começa a temer, a não saber muito bem para onde correr, aonde se agarrar, quando não resta mais esperança, quando aquela ligação toca e o diagnóstico desfavorável vem ao telefone, quando o exame é aberto
e você não estava preparado para receber aquela resposta. Quando na sexta-feira o RH te chama, você fala assim, será que é aumento? E aí você descobre que não vai ter mais salário. E tem compromisso. E tem filho para educar. Quando você descobre que aquele negócio que você começou está falindo mesmo. E que alguém está te roubando na empresa. Quando você descobre que dentro da tua casa existe um ambiente de traição e de mentira. Isso derruba você, tira a tua base. Quando um filho te abandona, quando uma mãe te magoa. E aí eu poderia dizer tantas coisas que a gente sofre de repente. Para onde você corre? Como é que está a sua fé? Sabe que a gente é tão frágil, tão sensível. Quando é criança, a gente usa o cobertor como escudo, né? A gente está com medo, ouve um barulho no quarto, começa a chover, no meu caso era assim. Se você está todo coberto até a cabeça e o pé também está coberto, você está seguro. Mas se o braço está para fora, você fala, opa. É ou não é, gente? Impressionante esse negócio do cobertor. Esses dias, já aqui homem feito, barbudo, estou em casa, minha esposa viajou, casa sozinho, sinônimo de homem assistindo televisão até mais tarde, porque quer companhia ali, quer voz na casa. Fui dormir, ir para a cama, sem a esposa do lado, não tem nada. Vou dormir, começo a ouvir um barulho na casa. Pastor, quando ouve barulho na casa, sempre acha que é espiritual. Tipo assim, você fala assim, esse negócio é... Porque a gente vive numa guerra, e é verdade, nós vivemos uma guerra espiritual, e aí a gente já traz tudo para o espiritual. E eu sou um que luta contra essa visão de que tudo é espiritual. Às vezes a gente é o nosso próprio inimigo mesmo, sabe? Mas no fundo das coisas pode ser também. E ouvindo um barulho que me incomoda, e aquele barulho, eu falei, meu pai do céu, que é isso? Aí eu me peguei com 30 e poucos anos, me cobrindo. Falei assim, não, isso aqui vai dar um desespero, eu não vou levantar. Se minha esposa tivesse, é capaz que eu mandasse ela dar uma olhada, né? O que é, amor? Vai lá dar uma olhada nesse negócio. Resumindo, gente, nós temos um coelho. Quem é que tem coelho no Brasil hoje? Que guarda coelho em casa? Ninguém tem coelho aqui, né? Tem alguém que tem coelho? Que se identifica comigo? Não? Puxa vida, no primeiro tinha um que tinha um coelho. Salvou. Minha esposa tem coelho desde pequena, ela tem um coelho chamado Naruto. E o coelho estava lá, escapou da gaiolinha e foi fazer a festa na casa. E aquele barulho me incomodava, eu estava morrendo de medo. Quando eu vi que era o coelho, eu dei risada de mim mesmo. Levantei orando. Falei, Senhor, eu vou, seja o que quiser, estou na tua força. Por que eu estou falando isso? Vocês estão dando risada, mas vocês não são diferentes de mim. Dá medo mesmo essas coisas. O problema é que eu estou falando de situações, gente, que dá medo na gente, que eu chamo aqui de tempestade. E é problema que rouba a nossa paz, é problema que rouba a nossa alma, é problema que tira a gente do eixo, que não deixa a gente trabalhar mais, a gente põe a cabeça no trabalho e não consegue, de tanta preocupação que tem. A gente entra em casa e não é mais a gente mesmo, não conversa mais com a esposa, não tem mais tempo com o filho, porque a preocupação corrói a gente. É problema que rouba a nossa paz, quando alguém está doente, quando alguém está sofrendo, quando você vai para um leito de hospital e volta arrasado e nada mais te dá prazer. É desse tipo de tempestade que eu quero falar com vocês. E aí eu tenho 3 certezas para que você pense sobre isso. Primeira certeza sobre tempestade na vida. Você vai concordar comigo porque isso é muito simples. A primeira delas é que elas sempre vão acontecer. Tempestades na nossa vida, de alguma maneira, sempre vão acontecer e vai acontecer. Estar com Deus, estar em Deus, não garante a você que você não vai ter tempestade. Esse evangelho, essa boa nova, essa religião pregada, de que quando você vai a Jesus, as tempestades elas se esvaem. Nós não cremos assim, a Bíblia não permite a gente crer assim. Essa série não propõe uma fórmula mágica para você vencer tempestade. Ela propõe uma fórmula bíblica para que você seja inabalável no meio da tempestade, como os homens da Bíblia foram. Gente que não questionava a Deus por que não passava a tempestade, sabia que ela ia acontecer, mas dizia, Senhor, eu sei que no meio da tempestade eu tenho um abrigo seguro para ficar. Gente assim, madura, que anda com a fé em Deus, talvez não perguntando muitos porquês, mas experimentando a vida, abraçando o que a vida traz e deixando Deus usar isso para a glória dele. Elas vão acontecer, um dia ou outro. A gente não vive numa vida que traz para a gente um arco-íris,
música, trilha sonora e final feliz. Todo filme romântico termina com um final que parece que dá tudo certo, né? Eu li um livro recentemente que dizia... ouvi falar desse livro e li sobre o livro, que era uma história meio ao contrário. Então começava com um beijo já, a história. O beijo da princesa no príncipe. Aí, e se amaram para sempre. Aí você abre o livro, é a história ao contrário, e quando você vira a página, fala assim, e era tudo muito chato. Porque parece que acaba o filme e ali continua uma beleza, mas é tudo muito difícil de continuar. Vai vir tempestade. Nossa vida não é um filme. Segunda, simples e direta, certeza sobre tempestade. Tempestade não avisa. Tempestade acontece de repente. A gente não está preparado para sofrer. A gente não foi acostumado a sofrer. A gente não foi criado para sofrer. No plano de Deus, na sua família universal, para aproveitar tudo que Ele havia criado para nós, não cabia sofrimento ali. Por isso que tudo que faz a gente sofrer, tudo que rouba a nossa energia, a nossa paz, a gente não consegue dar conta. Por isso que quando a gente olha para uma cena de um velório, a gente não dá conta de resolver aquilo. A gente não dá conta de olhar para a pessoa e dizer uma palavra que resolva nada. Não tem palavra que resolva uma saudade de alguém que partiu, não tem. A gente não sabe lidar com essas coisas. Aí a gente aprende que tem só que abraçar, não é? Só abraça e fica quietinho, esteja lá, porque essas coisas não se explicam. A tua finitude está aí para te provar que esse mundo não termina aqui, tem mais coisa por trás. Se acabasse aqui, ia ser muito, muito, muito vazio viver nessa terra, com aquele plano de vida que a gente chama de carreira, sucesso, viagem para o exterior, bolsa da Michael Kors, comida gourmet, Instagram para compartilhar. Isso não é vida. Tem muito mais além disso. E quando acontece e rouba essa paz da gente, acontece de repente. Toca o telefone. É um diagnóstico, como eu disse já. A gente nunca está pronto para isso. Terceira realidade, e essa talvez a melhor de falar, expor e lembrar você. Vai acontecer, acontece de repente, mas elas são passageiras. Tempestade é passageira, gente. Não chove o tempo todo para sempre. Tenha essa convicção na sua vida. Tenha essa convicção. Eu falo para pessoas tão diversas, e é tão rico, e é tão privilégio para alguém poder dividir uma experiência espiritual como essa agora, nesse pouco tempo que temos, para falar para tantas histórias diferentes nesse auditório. Eu fico impressionado com o mosaico que Deus cria de histórias. E gente que é tratada individualmente, com carinho por Deus. Histórias que são escritas individualmente junto com Deus. O quanto de orações que foram já feitas aqui, nos quartos, nas casas. O quanto de lágrimas já correu nos lares. O quanto de questionamento e de dúvida tem no coração de alguns aqui. Há pouco, quando terminei de falar sobre isso, uma mulher me procurou e disse assim: pastor, não faz sentido esse mundo. Se Deus é todo poderoso, por que Ele não evita o meu sofrimento? Quantos de nós já não perguntamos isso? Se Ele me ama, por que eu estou passando? Porque eu estou passando. Será que Ele me ouve? Aí eu brinquei com ela dizendo assim: vem na semana que vem, que eu vou continuar falando disso. E a gente orou junto ali, praticamente enquanto falava, nos emocionamos falando sobre Jesus. E a gente marcou um encontro aí, se Deus quiser, numa próxima semana, que ela quer saber mais sobre a Bíblia. Ela quer saber mais sobre a Bíblia. Ela falou: eu preciso saber o que está escrito na Bíblia. Aí ela disse assim para mim: pastor, eu acredito que esse mundo não vai continuar assim não, vai acabar. Eu falei: pois eu também acredito nisso aí. Aí ela falou assim: mas eu não sei como é que vai. Eu falei: eu sei. Ah, mas você sabe, você tem que me contar. Não, não vou te contar não, você que vai descobrir. Pastor, eu nunca estudei a Bíblia. Eu sou que tenho fé, sou religiosa, oro a Deus, mas nunca quis estudar a Bíblia. Eu falei: pois é, mas é estudando a Bíblia que Deus vai te tornar alguém inabalável. Porque é na palavra dele que a gente encontra segurança para saber que as tempestades são passageiras. Vou aproveitar para deixar um convite a você. Se nessa série você se sentir tocado para saber mais do plano de Deus para a tua vida através da palavra de Deus, procura a gente. Esse lugar está aberto para que você tenha uma experiência com Deus, a tua experiência com Deus. A gente não está aqui para convencer você de nada, mas para poder partilhar uma experiência que é nossa
que a gente experimenta toda semana aqui nesse lugar. Então fica à vontade para procurar a gente, para você poder caminhar com a gente e descobrir e responder essas questões. E se a gente não responder, a gente continua em dúvida junto, mas continua caminhando. Fica aqui o meu apelo para você. Bom, deixa eu usar 2 histórias rápidas aqui para a gente ilustrar o que acontece com a gente quando está em meio à tempestade e como que a Bíblia trata e revela alguns conselhos bem simples, muito simples, mas talvez algo a ser lembrado hoje na tua experiência. Uma história emblemática, Lucas 8, 22 a 25, deixa eu ler para vocês. Certo dia, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Jesus dormiu no barco. Talvez você nunca ouviu essa história. Jesus dormiu e daqui a pouco abateu-se de repente sobre eles o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. Os discípulos foram acordar Jesus clamando: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Para você que nunca ouviu essa história, é uma das histórias que a gente conta para criança, que Jesus acalmou a tempestade. 3 coisas são reveladas nessa história. Guarda comigo esse padrão. Primeiro, a tempestade acontece de repente. E assim é na nossa vida. A tempestade acontece de repente. Segunda coisa, quando eles veem a tempestade e vê que não vão dar conta de resolver aquilo, e a gente vive isso o tempo todo, sabendo que não vai dar conta de resolver as coisas da nossa vida, quando acontece fora do padrão, fora do script que a gente decorou e escreveu para a gente mesmo, eles vão a Jesus de maneira direta. Eles vão a Jesus de maneira direta e só dizem uma frase: mestre, mestre, nós vamos morrer. Essa é a oração dos discípulos. Simples assim, gente. Mestre, nós vamos morrer. Simples assim. Terceiro padrão que a gente vê nessa história: quando ele ouve uma oração simples, a Bíblia diz que ele não questiona e olha para ele e fala assim: ah, mas vocês, hein? Cadê a fé de vocês? Não, ele não questiona isso. Ele levanta, vai até as ondas, a tempestade, o que estava acontecendo naquele cenário todo, e ele simplesmente repreende os ventos, repreende as ondas, repreende a chuva, acalma a tempestade, e aí sim ele volta e pergunta: onde está a fé de vocês? Eu quero fazer de vocês homens inabaláveis. Onde é que está a fé de vocês? Então, primeiro, acontece de repente, eles vão até Jesus de uma maneira simples e direta, e Jesus resolve a situação, porque ele dá conta de resolver essa situação como a gente não consegue. Quando eu era menino, eu imaginava essa cena do barco. Você estuda um pouco a Bíblia e tenta cavar um pouco mais nela e vai descobrir que lá na língua em que foi escrita, a expressão que Jesus usa quando ele repreende o mar é a mesma expressão que a gente usa, ou era usado na época, para repreender um animal de estimação. Quando você fala: quieta, quieto. Sabe? Quando você fala para um cachorro: fica quieto. Parece que ele vai até o mar e a expressão que está ali é como se você falasse assim: mar, quieta. E eu quero que você imagine a cena comigo, porque na minha mente Jesus não precisou falar nada. Não sei se você imagina assim, mas eu imagino assim. Na minha mente, ele vai até a ponta do barco, ele abre os braços, naquela serena calma de um semblante de alguém que pode e sabe todas as coisas, e ele simplesmente faz um gesto para o mar. Eu queria que você imaginasse comigo, ele fazendo assim, ó. E aí você imagina a cara dos discípulos, quando as ondas começam a parar, a água começa a parar de cair do céu, as nuvens se abrem. É de Hollywood, não é, gente? Eles só fazem assim, ó. Quem manda aqui sou eu. Eu tenho todo o poder e toda a autoridade sobre a natureza e sobre aquilo que é sobrenatural. Vocês vieram na pessoa certa. Mas cadê a fé de vocês? Jesus ilustra que nas maiores tempestades da vida, existe um Deus que tem poder para acalmar qualquer tempestade. Qualquer tempestade. Agora, a Bíblia revela para a gente uma outra história que parece até um paralelo
em relação a essa história, de tão parecida que é a situação, mas completamente menor a implicação, bem menor a implicação que traz dentro de um universo de tempestades que possam acontecer na nossa vida. Vou ler com vocês João 2, 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, olha o problema. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais que estavam ao lado: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pergunta: alguém transformar água em vinho no casamento porque acabou o vinho, é relevante no universo, sim ou não? Gente, tanta gente preocupada com tanta coisa, precisando de tanto milagre. Jesus podia estar curando, fazendo tantas outras coisas. Ele escolhe fazer do primeiro milagre dele um milagre tão simples dentro de um universo de um casamento. Quem seria afetado por esse vinho ter acabado? Os convidados, talvez, mal-humorados porque acabou a bebida. E os noivos, a noiva que ia estar pirando, né? Porque toda noiva no casamento ia ficar maluca se a festa não foi planejada. O noivo talvez nervoso, o pai da noiva, o sogro. O fato é que não havia necessidade dele agir. E essa história ilustra algo muito simples para nós. Eu quis mostrar as duas porque elas têm um padrão. Padrão, você se lembra aqui que acontece na primeira história? A tempestade acontece, de repente acabou o vinho. Ninguém planejou. Acontece que Maria, como os discípulos, escolheram ir direto em Jesus. E de maneira clara e específica fizeram só numa frase aquilo que incomodava eles. Jesus, nós vamos morrer. Maria falou o quê? Acabou o vinho. Uma frase simples. Terceiro ponto, Jesus, do nada, escolhe manifestar a sua glória e a sua grandeza. E fala: enche os potes de água. Enche os potes de água. Eu posso dar conta das maiores tempestades e dos menores detalhes. Isso me ensina uma coisa muito interessante. Para nós que costumamos julgar a tempestade do outro, como eu sofro mais, você não sabe o que eu estou passando, o teu problema não é nada perto do meu. Para Jesus não tem diferença de tempestade. Não tem tempestade maior ou menor que ele escolha se envolver ou não. Para Jesus, todo tipo de problema, seja um vinho de festa, seja uma tempestade que vai morrer e está quase risco de vida ali em jogo, para Ele, todo tempo é tempo de ser envolvido para trazer para nós uma manifestação da sua grandeza e da sua glória, nos menores detalhes da nossa vida. Por isso eu estou dizendo isso, para que você saiba que a tua tempestade, por menor que pareça ser no universo, há um interesse real de Deus de participar do teu problema. Há um interesse real de Deus de fazer parte da tua situação. Ah, mas não é que nem os discípulos. Não. Ele parou para ajudar uma festa a continuar. Você sabe que a festa naquela época durava 10 dias, 7 dias, 15 dias. Podia ser que traria muita tristeza mesmo, acabar ali a bebida, mas ele decidiu continuar a festa e falou: eu fiz ali pelo menos 600 litros, né, gente? Vocês calcularam comigo? Você viu que cabia 80, 120? E ele faz ali continuar a festa. O ponto é, se Jesus se envolve nas menores causas da minha vida e nas maiores, o que a gente aprende dessas duas histórias que são bem similares para trazer para a nossa caminhada, para a nossa história?
Será que a gente consegue sair daqui para viver essa tempestade que a vida vai trazer para nós, ou que já está trazendo para você, de uma maneira inabalável, permitindo que Ele se manifeste na nossa vida? Então, passo simples, muito simples, para a gente recordar. Eu separei só 3 lições, bem simples. Primeira, talvez a que a gente mais repita nesse lugar: busque e aprenda a buscar a Deus em primeiro lugar, como primeiro recurso, como primeira dimensão, não como a última dimensão que você procura, porque a gente tem costume como ser humano de controlar o processo inteiro, e quando está na nossa mão, quando a gente consegue conquistar, resolver, deixa que eu falo com ele, vai dar um jeito, eu vou resolver essa conta, deixa que eu pago, deixa que eu resolvo. A gente costuma ter controle de tudo. Quando alguma coisa sai do nosso controle, a gente ainda quer tentar e fazer esforço para resolver do nosso jeito, da nossa forma, tentar sair da tempestade, buscar aconselhamento, buscar tratamento. É tanta coisa que a gente faz, que são positivas, e Deus permite que a gente tenha muitas ferramentas para servir, mas muitas vezes a gente se esquece do principal. Deixa Deus como último recurso. Há 2 certezas na Bíblia, que a Bíblia traz para nós. 2 certezas. A primeira delas, num texto, está revelado em João 6,37, um pequeno texto. A Bíblia diz assim: todo aquele que vier a mim, Jesus está dizendo, eu jamais rejeitarei. Não tem uma situação na sua vida, por menor que seja, lembra que eu falei, ou por mais delicada que seja, complicada que seja, quando alguém de nós escolhe ir até Jesus, buscar em primeiro, priorizar essa relação com o divino, para que Ele assuma o controle, não existe uma pessoa que Ele rejeite. Seja você quem for, esteja na condição que você estiver para se aproximar de Deus, não existe uma pessoa que é rejeitada por Deus. Nenhuma pessoa. Isso é uma convicção que a Bíblia traz para nós. Se você se aproxima dele, ele diz: eu jamais vou rejeitar você. Pode vir, traz tudo para mim. Cruza o salão da festa e deixa na minha mão. Levanta desse barco, pode me acordar, eu estou aqui. Eu estou aqui. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão, quando vocês me procurarem de todo o coração. Eu gosto da certeza que está no texto. Quando vocês me procurarem de todo o coração, há uma certeza: vocês me acharão. Deus quer ser encontrado. Deus quer ser encontrado. Talvez seja uma das maiores habilidades de Deus e das maiores virtudes que Ele tenha, seja a disponibilidade de se colocar para se revelar para nós e ter um jeito de chegar até a gente. Seja uma música, uma fala, seja um filme. Ele quer falar o tempo inteiro, Ele quer falar. E Ele fala: se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Você vai me encontrar. Você sabe que essa coisa de colocar Deus em primeiro lugar me marcou muito na história de um homem que eu conheci, chamado Rubens. Ele é um pastor. Ele serve a Deus em Minas Gerais. E o Rubens é um homem que sabe colocar Deus em primeiro lugar. Foi um negócio que me marcou há uns 10 anos. E eu levo e trago comigo, na verdade, na memória, essa dimensão desse homem. Eu estava num retiro espiritual. Se você não é religioso, não frequenta alguma comunidade religiosa, quando a gente diz retiro espiritual, é literalmente um retiro. A gente vai para um lugar na natureza, tenta comer algo mais saudável, tenta desligar o celular, pôr no modo avião, para poder Deus falar com a gente ter um tempo em comunidade, buscando contato com Deus. Eu estava num lugar desse com jovens de Minas Gerais. E eu ia tocar violão para esse pessoal. E quem usa violão elétrico, tem que usar bateria. E essa bateria não estava lá, e o lugar era grande, tinha muitos jovens, e não ia dar para ligar, esse negócio de pôr o microfone não fica bom. E aí começou uma situação simples, gente, simples. De repente, simples, uma situação, não tem bateria. Aí o pessoal: não tem bateria, vamos ver a bateria. E estava no meio do mato, para sair de lá para comprar é difícil. Aí o pastor estava passando, o pastor Rubens. E aí os jovens falaram: pastor, não tem bateria aqui, temos que começar daqui 10 minutos. Ele falou assim: vem cá rapidinho, vem aqui. Ele deve ter bateria no bolso. Aí ele chamou: vamos orar aqui, vamos orar aqui, vem cá, calma, vamos orar. Abraçou os jovens, estava eu e mais uns 5, 6. Senhor, Tu és o Deus de todo o universo, uma bateria não é nada para o Senhor, eu te peço que o Senhor providencie essa bateria. Em nome de Jesus, Pai, a gente confia no Senhor, amém. Aí a gente assim: e aí? Porque de verdade, gente, uma fé dessa assusta a gente.
camarada orando. Pastor, desculpa, bateria orar não precisa, pastor. Vamos atrás desse negócio. Pega uma moto, vamos atrás. Percebe o que eu quero dizer? Aí, não é história de pastor, né? A menina vem com uma sacolinha, com 5 baterias, assim, Duracell. Pastor, achamos no almoxarifado, estava lá num quartinho e tal. Aí o pastor olha assim e fala assim, adivinha o que ele falou? Vem cá rapidinho, vem cá, todo mundo. Vamos orar aqui, vamos orar? Achou? Senhor, eu sabia que o Senhor tinha bateria já e tudo bem, o Senhor sempre resolve tudo. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor, que seja um culto bom. Os jovens ficaram todos embasbacados. Não pela bateria, gente. Se não tivesse bateria, ia dar certo do mesmo jeito. Uma tempestade muito pequena, uma garoinha. O problema é que aquela fé me inspirou, sabe? Primeira coisa. Alguém tem? Não perguntou se alguém tinha, se tinha alguém com um lugar perto, se tinha alguém com outro violão. Não perguntou nada. Falou, vem aqui, vamos orar primeiro. E aí a gente vai fazer o que tem que fazer. Fica de conselho para você. Deus em primeiro lugar, primeiro recurso, primeira a ouvir, primeiro a saber, se é que a gente sabe ou imagina, né? O quanto Deus conhece a gente. A Bíblia vai dizer que sabe a palavra antes mesmo de chegar à nossa boca. E a gente fica tentando resolver os nossos recursos com nossas forças. Deus em primeiro lugar. Segundo, isso aqui um detalhe, talvez para te ajudar a ter clareza. Entregue seu problema a Deus de maneira específica. Nas 2 histórias que eu trouxe, as pessoas foram a Jesus e disseram só uma palavra: mestre, nós vamos morrer. Específico, estamos com medo de morrer. Segundo, Senhor, acabou o vinho. Específico, não ficou rodeando, falando, achando que Deus não sabia. Às vezes a gente acha que Deus não conhece a gente, que Deus não sabe quem a gente é, que Deus não sabe o que está no coração. Eu dei um exemplo aqui no primeiro culto, de que eu simplesmente orava, quando estava solteirão, pedindo para Deus arrumar uma mulher, né? Acho que eu ficava também esperando, né, que caísse. E eu falava assim, Senhor, eu quero uma esposa. Eu dizia assim para Ele, pode ser de qualquer jeito, Senhor. Pode ser qualquer uma, desde que seja tua. Mentira, né? Porque você tem um padrão, você não tem um checklist, eu não tenho ou não tem? O solteiro que está aqui tem ou não tem, gente? Tem um checklist. Eu queria assim, assado, eu queria, sabe, querida, que gostasse de música, que jogasse videogame comigo, que, sabe, me apreciasse quando eu assistisse futebol. Eu queria tudo. E eu dizia assim, eu preciso de uma mulher dessa. É óbvio que a gente tem que ser específico com Deus. Tem que ser específico com Deus. Quando você orar, você tem que ser direto com Deus. Você consegue, em uma frase, colocar qual é a tempestade da sua vida? Você consegue em uma frase agora? Se é que você tem uma tempestade passando por ela, alguém perto de você que está passando uma tempestade, de uma maneira isso te afeta, você consegue colocar isso numa frase? Se tivesse que encontrar Jesus na festa, cruzar o salão para deixar na mão dele, você tinha uma frase para dizer para ele? Uma frase. Para um pouquinho e pensa. Uma frase daquilo que está no teu coração. Pode ser de dentro para fora, que você quer que Deus tire isso de você. Pode ser algo externo que você quer que Ele resolva. Você consegue dar nome à tua tempestade em uma frase? Pensa nisso. A gente tem que ser específico para Deus. Ter coragem de chegar e falar assim, é isso. Eu quero deixar contigo. Eu não dou conta. Eu vi uma foto no Instagram bonitinha. Dá uma olhada. Às vezes, tudo que você precisa é abaixar sua cabeça, fazer uma oração e resistir à tempestade. Acharam bonitinho ou não? Eu estou achando que eu estou muito sensível, então, porque eu achei isso lindo. Eu fiquei olhando esse negócio, quase chorei. Um passarinho orando. Vocês pegaram a foto, pessoal? Eu queria ouvir coisa linda. Às vezes o que você precisa é tomar coragem e falar assim, eu vou abaixar a cabeça, vou deixar a chuva continuar batendo. E vou fazer uma oração. E vou entregar para Ele numa frase o que eu quero, o que eu preciso, o que só Ele sabe. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 5, 7. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
Salmo 120, verso 1. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Ele me responde: de maneira nenhuma eu lançarei fora. Salmo 107, 28 a 30. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade, e uma brisa, e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. No meio da angústia, clamaram ao Senhor de maneira direta e específica. Você já teve essa experiência na tua vida? De clamar ao Senhor de maneira direta e específica? Receber de Deus alento. Lembra que eu estou dizendo? Não estou falando para você que a tempestade vai passar. O passarinho estava abaixado esperando a tempestade continuar. A imagem talvez marque você. Mas eu estou dizendo que você pode receber paz, calmaria no meio do caos. No meio do caos. Deus é capaz de fazer isso. Nas menores e nas maiores tempestades que você está vivendo hoje. Terceiro e último, talvez nos que mais eu admiro do caráter de Deus, esse aspecto. A gente tem que aprender a crer na soberania de Deus. Quem é Deus para você? Qual o tamanho de Deus? Como você vê Deus? Como você enxerga Deus? A Bíblia revela um Deus todo-poderoso. Essa era a questão da jovem que falava comigo. Se Ele é todo-poderoso, por que Ele não para a minha tempestade? E eu dizia para ela, talvez não seja o plano dele parar essa tempestade, mas te tornar alguém inabalável no meio dela, para te fortalecer para as próximas que vão vir. Porque elas vão vir. Elas vão vir de repente, mas vão passar. Ele quer te tornar inabalável. Quem é Deus para você? Qual o tamanho de Deus? Eu costumo olhar para Deus de um jeito tremendo. Isso me ajuda muito a ter paz na vida, a andar tranquilo. Tranquilo. Minha esposa às vezes se assusta um pouco comigo, e eu louvo a Deus por esse susto que ela tem. Porque ela diz, como é que você pode ficar tão em paz assim? Eu falo para ela assim, amor, Deus está vendo. Ele pode fazer. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Vamos confiar. A gente já entregou, já deixou na mão dele. Deixa Ele agir. Vamos continuar caminhando, vamos baixar a cabeça, deixa chover, deixa chover. O Deus que eu conheço é o Deus que olha para um cadáver. E quando está encarnado em Jesus Cristo, andando por aqui, Ele fala assim, levanta e anda. Sai daí, vem para fora, sai do túmulo. E a morte não pode resistir à palavra da vida, porque foi Ele que criou todo mundo. Foi Ele que gerou vida. E quando Ele fala, a morte não resiste. É o Deus que toca pessoas na Bíblia para mostrar o seu poder e revelar a sua glória. E quando Ele toca, a pele é refeita, as células são refeitas. É o Deus que conhece as nossas células do nosso corpo. Não há doença que Ele não possa curar. Mas se Ele mantém essa doença, Ele permite que ela esteja lá, Ele não é Deus. Ele não ama. Ele deixa de ser todo poderoso por isso. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele sabe o final desde o princípio. Ele nunca é pego de surpresa. Ele tem uma outra dimensão de olhar a vida, o timeline da história. Ele diz, eu sou o Deus que conhece o final desde o princípio. Quem é Deus para você? Quando você ora, você tem a dimensão de que Ele pode tudo, de que Ele sabe todas as coisas. Maria correu para Jesus do outro lado do salão porque sabia que só Ele podia resolver. Uma coisa simples. Os discípulos gritaram, mestre, a gente está morrendo. Ele foi lá e num gesto, Ele acalmou a tempestade. Ele é dono de tudo. Ele sabe tudo. Ele pode tudo. Num piscar de olhos, num olhar, numa oração direta. Alguém que grita, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Só basta isso. Só basta isso. A Bíblia diz que a paz invade a gente. Há um senso de cuidado. Às vezes a tempestade não para. Mas Deus vai fazendo a gente ser inabalável. Inabalável. Eu falo para você que está vivendo tempestade. Às vezes a tempestade não para, mas Deus quer levantar você desse banco, alguém inabalável, para continuar caminhando nessa semana, confiando que tem um Deus que pode todas as coisas, e que tem o tempo certo. Deus tem um jeito certo de levar a gente, um tempo certo de levar a gente, sabe como levar e para onde a gente tem que ir. Geralmente não é do nosso jeito, não é do nosso tempo, nem onde a gente quer estar. Concorda comigo? Deus tem um jeito, um tempo e um lugar para levar a gente, só Ele sabe fazer isso, de um jeito lindo.
A Bíblia fala da soberania de Deus, só 2 textos para você pensar. Ele se apresentando, ele diz assim em Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Será que tem algo que eu não consigo resolver? Marcos 10, 27. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Eu vou repetir, todas as coisas são possíveis para Deus. Não há nenhuma tempestade que Deus não possa dissipar e acalmar na tua história. E não há nenhuma tempestade pela qual Ele não possa trabalhar em você, para que você se torne alguém inabalável no meio da tempestade. Deus pode fazer isso, Ele é especialista em fazer isso. As 2 histórias que eu escolhi são emblemáticas, porque elas mostram um Deus que está disposto a atender, que numa oração de uma frase Ele responde, e Ele demonstra, minha glória está aqui. E Ele pergunta, e onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Para quem você corre quando tudo está dando errado? Para quem você clama? Aonde você se segura? Para onde você vai? Já experimentou se ajoelhar, clamar ao Senhor, abrir o coração para Deus, em uma frase às vezes, como eu disse para você tentar fazer? Eu queria que você visse um vídeo agora de uma história que aparentemente é muito simples. Muito simples. Uma tempestade muito individual. Lembra que eu disse a vocês que não tem tempestade maior ou menor? Tem a sua tempestade. E a gente escolheu uma tempestade aqui de uma jovem dessa comunidade, que representa para ela algo muito grande, especial. E tem uma lição por trás. Algo muito tranquilo de se ver, mas não de se viver. Eu queria que você assistisse esse vídeo. No final eu quero orar com você. Bom, naquele sábado, foi um apelo sereno e tranquilo. Eu não me senti obrigada. E era um apelo que foi num ponto de um item que eu queria arriscar da minha lista de tarefas de vida, que era para uma doação de sangue urgente para o Hospital Oswaldo Cruz. E faltavam, acho que umas 9 pessoas para completar, né, o que eles precisavam. E eu me senti tocada. Para mim era uma bobagem, digamos assim. Alguns detalhes, alguns cuidados que eles pediam para a gente ter depois da doação, né? Repouso, não praticar atividade nenhuma. E eu falei, não, eu sou atleta, né? Eu tenho todo o cuidado, detalhes com a saúde e acho que não vai me fazer falta a quantia que eu vou doar. E fui, né? A gente passou pela triagem e eu deixei esse ponto, não falei para ninguém que eu era atleta e que no dia seguinte eu ia ter uma competição. Agora eu tenho que falar para o meu treinador, né? Naquela noite a gente ia ter uma reunião de estratégia para a corrida, né? Eu ia correr 5 quilômetros, como que eu ia fazer na largada, na chegada, adversários e tal. A gente conversou tudo isso. Falei, viu? Só para te informar, eu doei sangue hoje, mas eu tô legal, tá? Então tchau. Mudou a feição do meu treinador. Ele falou, você não vai correr. Você não vai ter condições de correr amanhã. Eu cheguei na competição e comecei o aquecimento. Logo nos primeiros 100 metros, trotando, correndo devagarzinho, a minha vista escureceu e eu me senti super mal. Eu sabia que eu não ia conseguir correr. Naquele momento eu senti como se as energias das pernas e dos braços estivessem indo todas pro estômago. Ficou fraca a perna, os braços, parecia que eu caí e estava tudo aqui, uma dor no estômago. Então os braços estavam moles, as pernas também e a vista escura, então eu estava sem equilíbrio, sem direção, desorientada. Mesmo assim eu fui para a corrida, aqueci em silêncio e ainda conversando com Deus. Nesse caso, a única coisa que eu pedi foi misericórdia. Me ajude a dar o meu melhor aqui. Eu era favorita. E então deu a largada. O mesmo mal-estar do aquecimento, só que piorando, porque eu estava me desgastando conforme ia passando os quilômetros, né? Então foi o tempo todo, a cada segundo, o corpo pedindo para parar. Antes de eu querer vomitar, eu já parava. Então eu teve 2 interrupções, parei para
para dar algum tempo de recuperação e tentei continuar. Às vezes vem algumas frases automáticas, né? Deus me ajuda. E aí foi isso que eu disse, ou que eu pensei. E corri 1 quilômetro. Eu estava na frente, no primeiro quilômetro eu parei e abaixei. Estava muito mal, tudo escuro, eu falei, não vou conseguir. Eu queria que a doação de sangue fosse um testemunho, até mesmo para o meu treinador. E ali eu me senti fracassada por já ter falhado, ter feito isso no momento que ele precisava de mim como atleta. E eu não queria parar, né? Começou a passar algumas atletas por mim, e então eu falei, eu vou no ritmo delas. Fui até o 2º quilômetro. Parei de novo, falei, aqui não dá mais. Vocês ficaram curiosos para saber o final da história? Querem saber o final da história, não? Semana que vem. É uma brincadeira. Vou chamar a Juliana aqui rapidinho. Juliana. Pode parecer aos nossos olhos uma história bem simples, mas para um atleta que quer competir e se sente tocado a doar sangue para ajudar uma vida, eu achei algo muito sublime. Você ouvir um apelo, doar sangue e ser uma atleta que está buscando o ranking para poder competir. A gente sabe que você está indo bem. E aí uma tempestade simples, aparentemente para nós que está vendo de fora, mas para você é um negócio que estava roubando tua paz ali. E como é que terminou essa história? Bom, eu estava no 2º quilômetro, quando eu já achei que não ia aguentar mais. E foi nesse momento que eu percebi Deus saindo da arquibancada e indo correr comigo. Eu não tinha mais força, não tinha energia. E começaram a cair gotinhas de energia bem limitada para eu dar um passo depois do outro. E sempre pedindo para Deus, me ajuda. Por mim mesma, eu vou parar aqui. E se eu parar aqui, eu já sei o final da história. Eu quero ver outro final da história. E aí eu queria muito essa medalha. Não para ter mais uma na coleção, mas para eu poder olhar para o quadro de medalhas e ver e ter uma recordação diferente. Eu queria superação e ver o chão tremer, mas nesse momento ser inabalável. Que legal. O que você aprendeu dessa história? Ao você ver essa medalha, que lições que vêm à tua mente que você poderia compartilhar com a gente aqui hoje? Gente que está passando situações diversas, são diversas tempestades aqui representadas, de quem assiste a gente, de quem está aqui agora. Mas você escolheu continuar. Você falou uma coisa tão interessante agora, né? Eu só dizia, Deus me ajuda. E eu sabia que eu queria ver o final da história, eu não queria parar. Acho que isso é muito bom de ouvir, não querer parar, permanecer inabalável. O que você deixa de mensagem pra gente, de aprendizado? É só no momento em que o chão treme e que a gente escolhe se a gente quer ser inabalável ou permanecer abalado na situação. E só uma pessoa para ajudar. O nosso coração tem um formato e é o formato de Deus. Se o coração está preenchido, aí sim a gente é inabalável. Legal. E essa medalha aqui foi primeiro lugar. Eu continuei a corrida, ali parada, eu vi a segunda colocada passando e eu tentei continuar com ela. Eu continuei, faltando 100 metros finais, eu tentei fazer uma corrida um pouquinho mais forte para decidir a prova. Foi aí que alguns segundos me deu a vitória. E eu passei a linha de chegada, sem comemorar, sem condições nenhuma, fui direto para o posto médico. Mas então veio a superação. Eu acho muito legal porque essa história, ela ensina para você que nas próximas batalhas que você tiver, nas próximas tempestades, nos próximos problemas que você tiver, você aprendeu uma coisa: simples oração, Deus me ajuda, e continuar caminhando. Pode ter superação, pode ter boas lições por trás, e você vai estar sempre aprendendo mais de Deus, de como ser inabalável. Eu oro a Deus para que você continue assim, aprendendo de Deus, podendo ser um testemunho para nós aqui, como uma jovem atleta que está dedicando a vida para glorificar a Deus. Eu queria uma salva de palmas de vocês também, para agradecer a Juliana. Obrigado, Juliana. Eu quero agradecer, meu técnico veio assistir. E o técnico tá aqui? Ele veio agora. Vamos combinar para ela não doar mais sangue assim, essa compaixão dela não ser antes da prova, né, técnico? A gente combinou que sempre que eu ganhar eu tenho o direito de doar. Que legal, bem melhor assim. Deus te abençoe, Juliana. Obrigado. Eu trouxe a história da Juliana. A história da Juliana
é um negócio curioso, porque ela mostra os passos que a gente mostrou aqui. De repente ela, no ato de bondade e espontaneidade, ela se vê traindo a própria carreira, traindo o próprio sonho, não sabendo dar conta daquilo. E ela falou: eu fiz uma oração bem curta, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu fico entendendo que se essas histórias que eu contei para vocês tivessem outras versões, por exemplo, se aqueles discípulos quisessem lutar com a tempestade, o que vocês acham que ia acontecer, gente? Vamos lutar com nossos próprios recursos e conhecimentos marítimos aqui. Deixa que a gente dá conta. Peraí, o vento está para cá, rema para cá. E Jesus quase que dizendo assim: por que vocês não me acordaram? Estava aqui o tempo todo. Vocês não sabiam que eu podia só fazer shh? E se Maria tivesse dito assim: acabou o vinho, só que para o cara errado. E ele diz assim: você está maluco, acabou o vinho, não tem mais onde comprar essa hora. E a noiva ouve e fica maluca e grita com o noivo, fala: você que eu tinha que cuidar disso. E o noivo fala assim: eu casei com você, você mandou na mesa. Eu não devia ter casado com você mesmo. E acaba o casamento ali. Vocês estão rindo, mas sabe o que é interessante? Esse tipo de tentativa de resolução acontece o tempo todo na nossa vida. A gente grita, briga, se esfola, luta com a gente mesmo, desfaz relacionamentos, quando ela podia ter cruzado o corredor no direito que ela tinha de fazer isso, e do lado da pessoa certa, na frente da pessoa certa, dizer assim: tá aqui, acabou o vinho, você pode fazer alguma coisa? Ah, eu posso. Por que você não me procurou antes? Estava aqui. Lembra que eu falei para você colocar numa frase aquilo que te atrapalha? Numa frase aquilo que é a tua tempestade? Numa frase aquilo que rouba a tua paz? Você conseguiu colocar numa frase? Você consegue colocar numa frase: acabou o vinho, eu não aguento mais, salva meu casamento, salva minha empresa, me devolve a minha paz interior, devolve meu filho, devolve minha relação com a minha mãe, devolve aquilo que eu já tive, que só o Senhor pode cuidar, não dou mais conta de fazer isso. Será que tem alguma coisa de uma frase que você possa entregar para Deus? Eu quero fazer um gesto apenas didático com vocês. Quando eu estou sentado aí, eu também sou bem tímido para participar de coisas assim. Não me sinto à vontade. Mas talvez, por você participar hoje de algo simples como um gesto, como eu vou fazer com vocês, te lembre durante a semana aquilo que você deve fazer a cada dia com os seus problemas, com as suas tempestades. Fiz isso um tempo atrás, quando um pastor me convidou a fazer isso. E eu coloquei a minha frase ali: minha tempestade. Foi algo libertador para mim. Se você quiser participar nesse momento, é algo muito simples. Quero te convidar a fazer comigo. Faz assim com a sua mão. Uma coisa para a gente imaginar. Se você não sentir a vontade, fica bem tranquilo. Só pensa comigo. Coloca na tua mão essa frase que eu falei para vocês, que te atrapalha. Aquilo que está roubando a tua paz, a tua tempestade. Deixa ela aí na tua mão, escreve ela aí, deixa ela aí. Em uma frase. E aí, a gente vai fazer algo para a gente nunca mais esquecer durante essa semana. Você vai levar e cruzar o corredor e levar na mão de quem consegue resolver as coisas. E aí você levanta isso aí. Levanta comigo. Deixa na mão daquele que sabe todas as coisas e pode tudo. Não é mais seu. Pode soltar. Solta. Está na mão daquele que sabe todas as coisas. Está na mão daquele que pode todas as coisas. Uma vida inabalável confia no poder daquele que é inabalável. Não pede para a tempestade parar, mas no meio da tempestade, como aquele passarinho, abaixa a cabeça e numa oração direta, devolve para Ele e abre a mão, porque você não sabe lidar com isso. Ele sabe. Ele tem poder. Ele tem poder para isso. Ele sabe sempre o que fazer. Me lembro quando eu fiz isso, saiu um caminhão das minhas costas. Eu pensei, eu entreguei. Pela primeira vez eu tinha entregado. De verdade. Se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Deixa com Ele durante a semana e solta. Deixa com Ele. Ele quer te transformar em alguém inabalável. As tempestades vão continuar vindo, vai ser de repente, mas elas são passageiras em nome de Jesus. Espero que essa série traga para vocês princípios para caminhar. Deixa com Ele e solta. Vamos orar. Senhor,
Como é bom partilhar esse tempo com a Tua palavra. São os 45 minutos mais agradáveis que eu tenho na minha semana. Poder dividir o Teu caráter, a Tua promessa, a Tua perspectiva, de um jeito, na verdade, que a gente nem entende direito, que eu nem entendo direito, mas que está revelado na Tua palavra. A gente quer aprender a entregar nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Essas duas histórias são tão simples, Pai, são tão simples. Histórias de gente que precisaram do Senhor, e em meio à tempestade da vida, em meio ao problema, em meio ao caos, decidiram abrir a mão, numa frase te entregar, e abrir essa mão e deixar contigo. É o Senhor que sabe da nossa vida, é o Senhor que comanda tudo. E eu te peço para que essas pessoas que assim fizeram, no fundo da alma, que elas levantem-se daqui com um espírito inabalável para caminhar nessa semana, Pai. Toma o controle da nossa vida, Senhor. Nos ensina até uma fé madura, uma fé que não questione Teu amor, mas é uma fé que se derrame na convicção de que o Senhor cuida de nós, ouve a nossa oração, tem prazer em se envolver nas menores causas da nossa vida. É no Senhor que a gente confia, é por Senhor que a gente corre. O Senhor é o nosso abrigo, a nossa fortaleza na tempestade. E mesmo que ela não passe, a gente está seguro na Tua mão, Senhor. Eu te entrego essas famílias, quem está assistindo na internet, aqueles que enviam pedidos para nós, aqueles que querem ter uma experiência contigo através da Tua palavra, resolver as questões do coração. Levanta essas pessoas desse lugar para uma semana inabalável, em nome de Jesus. Eu te entrego cada um aqui. Cuida das nossas tempestades, Pai. Sobe na nossa vida e acalma, traz paz para a gente, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. De todos os lados somos pressionados, mas não somos desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos abatidos, mas nós não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Boa semana para vocês, Deus abençoe.